Caso surpreendente. O Nate caminha na direção dessa garota e começa a conversa dizendo que gostou das tatuagens dela. Ele pergunta o nome dela e pede pra ela esperar, que ele quer falar com ela rápido. Mas ela responde dizendo que ele não faz o tipo dela. Então ele pergunta qual o tipo dela. E ela diz que com certeza não é esse. Ele pergunta por que ele não faz o tipo dela e pede pra falar com ela rápido. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta se pelo menos ela não vai dizer o nome pra ele, mas ela diz que não. Ele ainda tenta pedir o número dela e mais uma vez ela diz que não. Mas agora, quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Então ela pede pra ele dizer o nome dele novamente. Ele fala que o nome dele é Nate e pergunta o nome dela. Ela diz o nome pra ele e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela estava indo. Ela diz que vai pra onde ele for e ele pergunta como assim e fala que ela parecia estar com pressa. E depois que ela diz que cancelou os planos dela, ele pergunta pra onde ela estava indo com tanta pressa. E ela diz que estava indo almoçar com uma amiga, mas que ela prefere almoçar com ele. Ele fala que não está com fome e ela pergunta se ele não quer almoçar com ela, mas ele diz que já almoçou. E em seguida ele pergunta por que ela mudou de ideia assim tão rápido. E ela fala que não sabe e diz que simplesmente mudou de ideia. Ele pergunta se ela resolveu olhar com mais calma pra ele e ela diz que exatamente, então ele fala que entendeu. E em seguida ela diz que esse carro dá um destaque especial pra ele. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta por que ela não está namorando. E ela responde dizendo que estava esperando a pessoa certa. Ele fala que entendeu e já ela diz que ela está procurando um marido. Ele fala que também está procurando uma pessoa especial e quando a viu ficou empolgado porque ela é bonita. Então ela diz que ela também gostou muito dele, mas ele diz que não foi isso que pareceu. Então ela diz para o Nate que eles podem recomeçar. Ele fala que eles podem conversar sobre isso e que se ela quiser ela pode entrar. E dentro do carro ele fala que gostaria de entender porque ela não quis falar com ele no começo. Mas ela o interrompe e fala que só foi um mal entendido. Então ele pergunta o que ficou mal entendido. Ela fala que não sabe, mas que talvez seja porque ela não está num dia bom. Ela diz que apesar disso ela gostou dele. Ele pergunta se ela gostou dele e em seguida também pergunta qual o tipo dela. E ela diz que o tipo dela é ele. Ele fala que não pareceu que ele faz o tipo dela quando ele se aproximou no começo. E como mais uma vez ela diz que não está num dia muito bom, ele pergunta se isso não tem nada a ver com o carro dele. Ela diz que não e ele fala que assim que ela viu o carro dele, ela voltou muito rápido. Ela fala que não fez isso e ele pergunta se ela não fez e pergunta então o que ela fez. Então ele pergunta por que ela voltou e ela fala que voltou porque está atraída por ele agora. Ele pergunta se só agora e pergunta se antes ela não estava. Então ela acaba admitindo e fala que realmente não estava. Ele pergunta se ela resolveu ser sincera e ela diz que sim. Então ele pergunta por que ela resolveu mudar de ideia e ela diz que sinceramente porque viu o carro dele. Ele pergunta se não fosse o carro dele se ela não teria voltado e ela diz que provavelmente não. O Nate diz pra ela que ela é um exemplo perfeito de uma interesseira. Ele pergunta se ela só se interessa pelas pessoas pensando no dinheiro e já ela diz que ele pode pensar o que ele quiser. Ele fala que só a chamou de interesseira porque é isso que ela é. Ele fala que já que ela foi sincera com ele, ele resolveu também ser sincero e pergunta se ela não ficou brava. E ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e mais uma vez ela diz que não. Ele fala que ela tá tentando disfarçar, mas que dá pra ver no rosto dela. E depois que ela admite que ficou um pouco brava, ele fala que chegou a hora dela sair. O Nate se aproxima dessa garota, pede com licença e pergunta se ela é dali. E como ela diz que sim, ele pede uma informação. E depois que ela dá a informação, ele fala que o nome dele é Nate e pergunta o nome dela. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela vai. Ela diz que está caminhando para uma loja e ele pergunta se é verdade e pede o número dela. Ela pergunta se pode ser uma rede social, mas ele fala que não usa. Ela pergunta se pode ser o Instagram, mas ele fala que não tem redes sociais e que o telefone vai ser mais fácil. Ela diz que já está atrasada e que na volta vai dar o número pra ele. Ele fala que seria melhor ela dar o número agora, porque depois ele não sabe se vai encontrá-la e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. E como ela diz que sim, ele deseja um ótimo dia pra ela.
Mas quando ela vê ele entrando no carro, não demora muito até ela resolver voltar. Ele abaixa o vidro e pergunta o que ela deseja. Ela diz que pensou melhor e que resolveu voltar para dar um número para ele. Ele fala que parecia que ela estava com muita pressa e ela fala que é verdade, mas que ela ainda tem algum tempo. Então Nate pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome para ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. E como agora o Nate que diz para ela que ele precisa ir, ela pergunta para onde ele vai. Ele fala que precisa dar uma passada rápida na casa dele e que depois vai procurar algum lugar para almoçar. Ela diz que ela também vai almoçar e que eles podem almoçar juntos. Ele fala que antes ele precisa passar na casa dele para trocar de roupa e também trocar de carro. Ela pergunta se ele não pode fazer isso depois e que seria bom porque assim eles poderiam se conhecer. Ele fala que ainda há pouco ela não estava fazendo muita questão de conhecê-lo e que nem quis dar o número para ele. Ela diz que isso foi antes porque ela estava com pressa, mas que a amiga dela mandou uma mensagem para ela desmarcando. Ele fala que sinceramente ele precisa ir para casa agora trocar de carro, mas que foi um prazer conhecê-la. Ela pergunta então pelo menos por que ele não pega o número dela e ele diz porque ela não quis dar para ele. Ela diz que está oferecendo o número dela e ele pergunta por que só agora. Ela fala que já disse que tinha um compromisso e que foi desmarcado e que ela voltou porque ele parecia ser um cara legal. Ele pergunta se então ele faz o tipo dela e ela diz que sim. Ele fala que não pareceu e pergunta se ela sempre trata assim as pessoas que fazem o tipo dela. E depois de não mais muito tempo ali se fazendo de difícil, ele acaba convidando para entrar no carro. E dentro do carro ele fala que quer saber por que ela voltou. Ela fala que já disse que estava com pressa e que só voltou porque a amiga dela desmarcou. Ele fala que tudo isso aconteceu em 2 segundos e pergunta se a Lamborghini dele não tem nada a ver com isso. Ela diz que ela acha que eles só começaram errado e que eles deveriam sair para almoçar e que ele vai acabar caindo em si. Ele fala que sabe bem o que está acontecendo e que ela que está precisando cair em si. Ela pergunta sobre o que ele está falando e ele fala que ela voltou porque viu o carro dele e que ela poderia simplesmente admitir. Ela fala que não vai mentir e diz que ele tem um carro legal, mas que não foi por isso que ela voltou. Ele fala que não tem como ele não pensar que ela é interesseira e que ela só está ali por causa do carro dele. E ela pergunta se agora ele está pensando que ela é interesseira e ele diz que sim. Ela ainda tenta se explicar, mas ele a interrompe e fala que ele sabe que ela está confortável, mas que chegou a hora dela sair. Ela diz que ele não precisa falar 2 vezes e ele fala que é claro que não, já que o carro é dele. O Braden marca um encontro no Tinder e esse é o exato momento em que a garota chega. E quando ela passa por ele, ele pede com licença e ela diz oi. E como ele não diz nada, ela pede desculpas e fala que ela está ali para encontrar uma pessoa. Ele diz que o nome dele é Braden e fala que o nome dele é Kate e pergunta se não é isso. Ela diz que sim e ele fala que estava esperando por ela e em seguida pergunta se está tudo bem. Ela fala que está bem e também pergunta como ele está e ele diz que está feliz por ela estar ali. Então ele diz que ela é muito linda. E já ela diz que gostaria de poder dizer a mesma coisa sobre ele. Ela diz que nas fotos ele é totalmente diferente e que ela mal conseguiu reconhecê-lo. Ele pergunta se ela não o reconheceu e ela diz que não e fala que ele é completamente diferente. Ela fala que no Tinder ele estava com roupas de grife e que agora ele apareceu de moletom. Ela diz que ele colocou no Tinder uma foto num iate também com carros caros. E em seguida ela o chama de catfish. Bom, e catfish é alguém que para enganar as pessoas colocam fotos muito diferentes de quem realmente ela é. E como ela diz que ela foi enganada e que ela deixou de estar na piscina com as amigas dela para encontrá-lo, ele diz que vai ser melhor ela encontrar as amigas dela porque ele não é o cara certo para ela. Ela diz que nisso eles concordam e fala que vai embora. E ele diz que tudo bem. Mas quando ele destrava as portas do carro, ela olha para trás. E em seguida fala que ele não disse que esse carro era dele. Ele diz que não mentiu e que as fotos que ela viu realmente é o estilo de vida dele. E que ele não tem culpa se ela se confundiu porque ele estava vestindo uma roupa simples e também num lugar barato. Ela pergunta se então ele é uma pessoa bem-sucedida. Ele fala que pode se dizer que sim e conta pra ela que esse é um dos 5 carros dele. Ela pergunta se ele quer levá-la para sair. Então ele diz que esse era o plano original antes dela sair correndo. Ela diz que se enganou e que achou que ele era um cara falido. Ele diz que são nas pequenas coisas que você vê como são as pessoas e em seguida fala que ela passou no teste. E um pouco desconfiada, ela pergunta se ela passou no teste. Ele diz que com certeza e que agora podemos afirmar que ela é interesseira. Ele fala que não liga e pergunta se ela quer dar uma volta. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira. Ele fala que não
não tem certeza e que só o tempo pode dizer. Ela diz que não é interesseira e que ele parece um cara legal e que eles deveriam se conhecer de verdade. Ele diz que ela é uma gata e que ele acha que eles deveriam dar uma volta. Ela diz que tudo bem e que ela nunca andou num carro tão legal quanto esse e ele fala que ela pode entrar. Ela diz que ele tem que destravar a porta, e já ele diz que a culpa é dele. Então ele diz que não abre a porta do carro dele para interesseiras. Ele pede desculpas e diz que ela não passou no teste de interesseira. Ela diz que ele é um idiota e que ela não é interesseira. Ele pergunta se ele é um idiota, e em seguida diz que ele prefere ser um idiota do que interesseira. Ele diz que está sendo gravado e pede para ela dar uma olhadinha para a câmera. Holanda aborda essa garota e fala que ela é muito linda e em seguida se apresenta. Ela até aperta a mão dele, mas dá pra perceber que ela não queria muito fazer isso. Ele pergunta de onde ela é, mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim, que ela é dali mesmo. Ele pede pra ela esperar, mas ela fala que está bem do jeito que está. Ele diz que gostou do estilo dela e que gostaria de conhecê-la, mas ela diz que não e fala que ela gosta de mulheres e o Landon fala que ele também gosta muito, assim como ela. Mas quando ele se aproxima do carro, ela volta para falar com ele. Ele diz que ela vai precisar chegar mais perto porque ele não está ouvindo. Ela pergunta como mesmo é o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e ela repete o nome dele e se apresenta. Ele diz que ela não queria tocar nele e que talvez seja por causa dos germes. Ela diz que não tem problema e ele pergunta o que ela quer. Ela fala que não sabe e em seguida diz que ele tem um carro legal. Ele agradece e ela pergunta o que ele faz. Ele fala que faz um monte de coisas e pergunta por quê. Ela fala que só estava perguntando e pergunta se ele é dali mesmo. Ele diz que não e fala que acabou de se mudar da Nigéria. Só que parte disso é verdade porque o Landon se mudou da Nigéria para Nova York desde criança. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem e ele fala que é claro que não e fala que ela disse que só gosta de garotas e pergunta se não é isso. Ela fala que disse isso, mas que não é bem assim. E já ele fala, mas que foi isso que ela disse. Ele fala que vai nessa e ela pergunta para onde ele vai. Ele pede com licença e diz que precisa ir. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem e ele pede para ela não tocar na porta dele. Ela fala que tudo bem e pergunta se ela pode entrar. E já ele diz que a grande pergunta é para que ela quer entrar. Então ela diz porque ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e fala que ela disse que ela gosta de garotas. Ela fala que entende, mas que ela já disse que mentiu no começo. Então ele fala como ele vai saber que ela não está mentindo agora. Ela diz que não está mentindo e que realmente quer conhecê-lo. Ele fala que está deixando claro que ele não quer perder o tempo dele. E depois de mais algum tempo ali se fazendo de difícil, ele acaba deixando entrar no carro. E dentro do carro ela pergunta se ele é solteiro. Ele fala que na América ele é solteiro, mas que na Nigéria não. Ela pergunta se então ele gosta de ter muitas mulheres. Ele diz que não e fala que o que ele disse é que ele é casado. Ela pergunta se a esposa dele vive tão bem quanto ele e se pode ter um carro como esse. Então ele fala que a esposa dele vive muito bem e que ele dá tudo o que ela quer. Ela pergunta se ele também seria capaz de fazer o mesmo por ela. Ele fala que com certeza não, porque ele mal a conhece. Ela pergunta se ele não acha que seria capaz de também dar a mesma coisa para ela, então por que ele a convidou para entrar no carro? Ele diz que não compraria nada para ela porque ela não é a garota dele. E como ela diz que não é, mas que pode ser, ele pede para ela dizer 5 qualidades sobre ela. Ela diz que número 1, ela é honesta, mas ele fala que ela não é porque no começo ela mentiu para ele. E em seguida ele fala que quer ouvir as outras 4. Ela diz que ela é espontânea e fala que ela entrou no carro dele. Ele diz que quando se tem uma Lamborghini não é difícil encontrar alguém que queira entrar no carro. Ela fala que entrou no carro porque ela o achou atraente. E ele pede para ela prosseguir. Ela diz que ela também é aventureira e pergunta se ele não vai dizer nada. E já ele diz que quer ouvir a próxima. Ela diz que ela é, e sem saber o que dizer, ela começa a rir e fala que ela também tem muitas outras qualidades. Ele fala que não está achando engraçado e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que para ela tanto faz. Ele fala que ela é interesseira e diz que ela está sendo filmada. Ele fala que ela vai ficar famosa no mundo inteiro como interesseira. Ela diz que ele é muito patético e que para ela tanto faz.